Você já parou para pensar por que algumas leis da Bíblia parecem tão duras? Em Levítico capítulo 20, Deus estabelece consequências severas para pecados graves. Mas por quê? Será que esse capítulo fala apenas de punição? Ou existe uma mensagem profunda sobre santidade, proteção do povo e separação do mal? Hoje você vai entender o contexto, as curiosidades e o que Levítico 20 ainda ensina para nós hoje. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar por que esse é um dos capítulos mais fortes de toda a lei de Moisés. E o que isso revela sobre o caráter de Deus. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos mergulhar em Levítico capítulo 20. Castigos para vários pecadores. Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o Deus, Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E, se o povo não reclamar contra o que esse homem fez, e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele, e contra sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher, e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave, e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade, e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal, ou uma ave, ou um animal que se arrasta pelo chão, é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos, ou praticar feitiçarias, deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Curiosidades de Levítico capítulo 20. É o capítulo das consequências. Enquanto Levítico 18 apresenta o que é pecado, Levítico 20 mostra as consequências para esses pecados. É como se Deus dissesse: isso é errado, e isso aqui é o que acontece quando vocês escolhem desobedecer. O foco é proteger o povo da corrupção. Punições severas não eram só castigo, elas tinham um objetivo:
preservar Israel de práticas extremamente imorais das nações ao redor, como sacrifícios de crianças ao deus Moloque e rituais pagãos. O nome de Moloque aparece com destaque. Moloque era um deus pagão associado a sacrifícios de crianças. O texto mostra como Deus leva isso a sério, chamando esse pecado de profanação do seu nome e da tenda sagrada. Deus se coloca contra o pecado várias vezes. O texto diz: eu ficarei contra essa pessoa. Isso mostra que o problema não é só a quebra de uma regra menos, é ir contra o próprio Deus. Sejam santos aparece de novo mesmo em meio a leis duras. Deus repete o chamado: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, o objetivo final não é punição, é separação para Deus. Israel não podia copiar os costumes das outras nações. Deus deixa claro que os povos da terra de Canaã seriam expulsos por causa dessas práticas. Israel precisava ser diferente, não apenas na fé, mas no comportamento. Pecados espirituais e morais recebem o mesmo peso. O capítulo coloca no mesmo nível idolatria, feitiçaria menos consulta aos mortos, pecados sexuais, mostrando que, para Deus, o pecado espiritual e o moral são igualmente sérios. O capítulo fala de responsabilidade pessoal. Frase: essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Aparece várias vezes. Isso mostra que cada um é responsável pelas suas escolhas diante de Deus. Santidade não é opcional. Levítico 20 reforça que santidade não é algo secundário. Deus separou Israel para ser um povo diferente, e isso exigia limites claros. Levítico 20 é um dos capítulos que mais mostram o contraste entre a cultura de Israel e a cultura dos povos ao redor. Um choque de valores que continua relevante até hoje. Levítico 20 é um capítulo pesado. Ele mostra o quanto Deus leva a santidade a sério. As punições eram duras, porque o contexto era de um povo que estava sendo separado de práticas extremamente destrutivas. Deus não estava apenas punindo o pecado, ele estava protegendo o seu povo da corrupção moral e espiritual das nações ao redor. Hoje, nós não vivemos mais debaixo da mesma lei civil de Israel, mas o princípio continua o mesmo. Deus continua chamando o seu povo para viver em santidade e separação do pecado. A pergunta que fica é: o que temos permitido entrar na nossa vida que vai contra os valores de Deus? Santidade não é sobre medo de castigo, é sobre escolher viver de forma que honre a Deus todos os dias. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor Levítico 20, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa desse entendimento hoje. Escreve aqui nos comentários: eu escolho viver em santidade. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.